Nós estamos aqui hoje chegando ao capítulo 6, verso 10, aonde estamos já, vamos entrar daqui a pouco, já entramos na segunda semana e vamos concluir a segunda semana só no verso 10, onde eu falei, metade da semana passada, sobre venha o teu reino. 4 ou 5 abordagens a respeito disso, com dimensões simples, porém completamente necessárias para serem apreendidas, entendidas, guardadas, processadas, a fim de serem praticadas. O Evangelho, como você sabe da minha parte, não é para conhecer-se o cardápio, é para deleitar-se no banquete dessa oferta indizível. E eu comecei na sexta-feira da semana passada a falar sobre faça-se a tua vontade. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E eu iniciei dizendo que passei a minha vida inteira, já são 50 anos, ouvindo, naquela câmara de lapso de tempo concentrada, aonde coube muito mais do que cabe em 50 anos cronológicos normais, na minha vida, tudo foi absolutamente um extrato, uma concentração intensa de coisas, pelas quais eu sou muito grato a Deus. Mas passei a vida ouvindo as pessoas me perguntando sobre a vontade de Deus. Eu quero saber a vontade de Deus. E, em geral, quando alguém me pergunta sobre saber, eu já vou com o coração murcho. Porque quando as pessoas de fato querem alguma coisa com a vontade de Deus, elas não querem saber. Elas querem fazer. Está na base do significado da vontade de Deus essa vontade de execuibilidade, de execução, de prática, de experimento, aonde você se torna o laboratório vivo da prática da vontade de Deus. Não é no outro. Tem gente que quer saber a vontade de Deus para os outros. Eu queria saber a vontade de Deus para aquela pessoa. Cara, deixa Deus revelar ela, tratar com ela. Cuide de você. Eu queria saber a vontade de Deus para o futuro. Para que isso? Você quer o quê? Uma necromancia particular para você? Você está querendo o quê? Uma tábua de tarô bíblica para você? Você está querendo o quê? Cair no profetismo especulativo e sempre errado, sempre fajuto, sempre completamente equivocado, dando tiro para fora. É que o desmemoriamento da maioria, porque a maioria não tem memória nem de ameba, e vão sendo atropelados pelas mentiras, pelos enganos, das falsas revelações da vontade de Deus, inventadas por pessoas que não têm evangelho, não têm conteúdo, não têm vida, não têm prática, não têm a existencialidade tomada pelo fruto da vontade de Deus, e aí dedicam a sua vida à especulação profética, escatológica. Eles querem ter uma espécie de assento VIP na recâmara interior da secretaria da Santíssima Trindade, para terem supostos informes novos para impressionar essa multidão de milhões de incautos, impressionáveis, hipnotizáveis, sugestionáveis, portanto, também adoecíveis, profundamente dados à obsessão, e completamente manipuláveis, enganáveis. A grande maioria é assim, por isso o trabalho que eu faço é dar soco em ponta de faca a minha vida inteira.
Eu era um jovem pregador do Evangelho, dando soco já em ponta de faca desde o primeiro dia. E agora eu estou velho, dando soco em ponta de faca. E vou continuar até o último dia da minha vida, porque, olha, não me deixam marcas. Entorta a faca, quebra a espada, arrebenta a arma de guerra antagônica, mas eu mesmo, olha, continuo intacto na graça de Deus, protegido e feliz, porque eu não quero saber a vontade de Deus. Você me perguntar, um dos segredos, que não é segredo porque eu falo revelado e explicitamente disso todo dia, há 50 anos, é a prática da vontade de Deus. A vontade de Deus protege a gente, quando você a pratica. E é aquela pergunta com a qual eu terminei ontem, depois de falar um pouco sobre os universais da vontade de Deus, que estão disponibilizados de acordo com Paulo, de acordo com Jesus, de acordo com João na primeira epístola, de acordo com o profeta Malaquias no capítulo 1, de acordo com Isaías e Jeremias e profetas mais visionários da antiguidade, estão disponíveis a todos os homens. Como declarou, por exemplo, o profeta Amós, no Velho Testamento, falando com o povo de Israel. Vocês pensam que vocês são o único povo escolhido? Está lá a lei em Amós. Ou vocês não sabem que eu, o Senhor, tenho pactos, tenho alianças, tenho vínculos com povos em toda a terra? Quem foi que promoveu o êxodo dos etíopes? Quem foi que promoveu e socorreu os hititas? Quem foi que socorreu povos antigos, muito mais antigos do que vocês na antiguidade da civilização humana, senão eu, o Senhor? Isso sendo dito, a israelenses, a israelitas, naquele tempo ainda não havia a figura do israelense, que é de 1948 para cá, a israelitas, a hebreus, ou a judeus, dito pelo profeta Amós, que era um boiadeiro, e foi chamado para confrontar a dureza de Israel, porque a maior raridade na leitura do Velho Testamento sobre o povo de Israel são os curtos períodos de obediência. São curtos. Na maior parte dos tempos você tem um rei legal, com um profeta bom, aconselhando, ele ouvindo, um sumo sacerdote tranquilo, razoável, piedoso. Isso é um parêntese na história de Israel. No geral, são sequências de 2, 3 reis maus, perversos, cercados de falsos profetas, de sacerdotes corruptos, para todos os lados. A regra, eu ousaria dizer, sem ter feito nenhum cálculo, sem ter estatificado e matematizado o que eu vou falar, mas pela intuição, eu diria o seguinte: 75% a 80% da história pregressa de Israel no Velho Testamento e no Novo Testamento é uma história de desobediência, de confrontação, de contencioso contra Deus. Como diz o profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 1, o Senhor dizendo: eu tenho um contencioso com esse povo. E é por causa das práticas desse povo que a natureza geme. Porque entre eles é só adultério, mais adultério, engano e mais engano, roubo e mais roubo, violência e mais violência, sequestro e mais sequestro. Isso o profeta Oséias no capítulo 4 dizendo, há 2.700 anos atrás. Por isso, entre mim e esse povo há um contencioso permanente. Deus cria identificações impensáveis para metaforizar a relação dele com Israel.
Ele se faz, por exemplo, na profecia do profeta Oséias, ele se faz de corno manso, marido de uma prostituta chamada Gomer, que nem era prostituta, era uma adúltera prostituta, como uma messalina romana, que, conquanto fosse casada com o imperador, fazia fila de até 30 homens em dias especiais para ver quem aguentava dar mais do que ela dentre as prostitutas de Roma. Assim era Gomer, mulher do profeta Oséias. E Deus se identifica com Oséias. Oséias, você vai sofrer isso para você entender na relatividade do seu coração como é a minha relação de corno, de Deus corno com esse povo de Israel que vive para me cornear o tempo todo. E nunca parou de cornear. Quando eles deixaram de adorar a Baal, Astarote, ou terem os seus flertes com Dagon, ou com outros deuses que cercavam aquela população imediata de Canaã e à volta para os reinos e para os povos e para os impérios onde eles foram levados cativeiros, quando eles deixaram de flertar com isso, eles se tornaram idólatras do próprio umbigo, idólatras dos seus templos, idólatras do seu livro, idólatras da palavra de Deus como texto, idólatras dos cultos, idólatras dos sacrifícios. E aí você tem todos os profetas, os maiores e os menores no Velho Testamento, denunciando o tempo todo esse povo que de 1948 vocês passaram a adorar como chave do relógio escatológico de Deus do mundo. É uma coisa pavorosa, a ignorância absoluta da maioria esmagadora dos senhores e das senhoras. Eu fico perplexo de ver como qualquer mentirinha, qualquer enganador, qualquer desinformado, qualquer presunçoso buscando a glória dos afamados é capaz de enganar vocês, enquanto a pedagogia clara, simples, explícita, óbvia do Evangelho dá coceira nos ouvidos de vocês e de muitos que preferem então ficar criando ilações acerca do mensageiro para não ouvirem a mensagem, para tentarem criar um pretexto de tapamento sensorial para não serem afetados pela mensagem que de outro modo vai transtorná-los ou regenerá-los ou convertê-los. E como a maioria não quer mudança, eles só querem saber a vontade de Deus. E aí o que eles vão fazer com isso? Nada. Eles só vão se encher de presunção, porque eles ficam aprendendo a vontade de Deus para os outros, para os de fora. Aí são e se tornam aqueles hipócritas mascarados, como Jesus disse dos fariseus em Mateus 23, dão uma volta no mundo para fazer um prosélito do que eles não praticam, não vivem, embora Jesus tenha dito. Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque em algumas coisas que diziam, Jesus disse, nem sempre estão errados. Agora, não pratiquem o que eles praticam, senão vocês vão estar completamente arrebentados. Totalmente, porque é mentira, tudo é ilusão. E é o povo, e os fariseus representam isso mais do que qualquer outro grupo humano, que mais queria saber as meticuloses das fimoses da vontade de Deus. Eram dedicados a saber aonde se cortava o cabresto peniano da circuncisão. Eram dedicados a saber todas essas cirurgias de natureza angelical, sexo dos anjos. E eles queriam isso para vender isso como informação VIP. E Jesus os tratou do jeito que Jesus tratou.
tratou amabilissimamente as meretrizes, os pecadores, os publicanos que incorriam na acusação de corrupção, como Mateus, como Zaqueu, como tantos outros em cujas casas ele entrou, comeu, ceiou, pregou, ensinou. Alguns se converteram à palavra do Evangelho, outros continuaram duros, ele simplesmente saiu, se retirou e foi adiante. E nunca se poupou de absolutamente ninguém, nem nada que quisesse genuinamente ouvir o que ele tivesse a dizer. E ele aceitava a esses convites inaceitáveis, entrava nos lugares inentráveis para a maioria dos religiosos, mas para Jesus não. Ele ia da meretriz ao fariseu sem nenhum problema, pregando o Evangelho. Agora, os únicos que ele confrontou veemente e duramente foram aqueles que queriam saber a vontade de Deus como adereço de supremacismo e de very important person, uma espécie de VIPs do reino de Deus, da vontade de Deus, que é o que vocês acabam sendo estimulados a ser e a fazer. Porque na prática, a vontade de Deus, no máximo que deseja ser perquirida, mas não totalmente. Porque até a exposição factualíssima, realíssima, praticabilíssima da vontade de Deus, quanto mais chegue próximo da inescapabilidade prática da vontade de Deus, mais as pessoas sentem coceira nos ouvidos, incomodadas ficam e começam a criar, provocar, inventar ilações para se esconder do choque que o Evangelho produz. Então, ontem eu concluí dizendo que depois de falar da vontade universal de Deus, que Jesus, Paulo e todos esses que eu acabei de mencionar há pouco, mencionaram como sendo algo revelado a todos os povos. Quem não estava aqui ontem, volte para o dia de amanhã. E, aliás, se você caiu de paraquedas hoje aqui, vá lá para Mateus capítulo 1, verso 1. Faça a sequência inteira comigo, porque eu não estou aqui botando o dedo num ponto para ver se a gente esgota um pontinho num dia só. Não, isso é uma sequência que tem começo, meio, fim e uma arquitetura de compreensão e de entendimento disponibilizada para quem, com boa intenção, boa vontade, esses seres humanos de boa vontade, que são também esses nos quais Deus tem todo o prazer, desejem fazer esse processo de absorção, para que isso vire encarnação, para que isso produza um alinhamento espiritual, mental, psíquico, emocional, afetivo, comportamental, produza caráter e dê o fruto natural equivalente a essa harmonização que decorre dessa decisão de praticar. Isto dito como longa introdução, hoje eu quero falar sobre essa vontade particular de Deus, que é o que parece interessar, e somente essa, às pessoas. Eu disse ontem que a vontade particular de Deus está revelada em Jesus, em tudo que ele disse, em tudo que ele gestuou, em tudo que ele praticou, em tudo que ele ensinou, em tudo que ele fez, em tudo que ele encarnou, porque ele é o Verbo encarnado, o Logos encarnado, a palavra eterna encarnada. Como o escritor de Hebreus disse, Deus falou no passado muitas vezes, de muitos modos e de muitas maneiras, aos nossos antepassados, pelos profetas e de muitos modos. Mas agora, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Ele nos falou pelo Filho, que é a revelação consumada. É o Alfa, é o Ômega. É onde estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É onde habita toda a plenitude de Deus. É em quem tudo subsiste. É nele que diz: quem me vê a mim, vê o Pai.
É nele que disse: as palavras que eu vos tenho dito, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. É nele que disse em João 7,14: se alguém quiser saber se a minha palavra é verdadeira, pratique. Sem praticar, você não vai saber e não vai ganhar a concreção real do Evangelho como um cálice bebível, como um cálice de salvação para você provar, beber, experimentar, como um cardápio a ser comido por inteiro, sem nenhum tipo de óbice na absorção do processo inteiro. Então, eu disse ontem que o que a maioria estava coçando era por essa particularização. Só que eu quero começar essa particularização pela mediocrização da particularização do desejo de saber a vontade de Deus. E aí as motivações são as mais pagãs, são as mais alienadas, são as mais ignorantes, frequentemente são as mais torpes possíveis. Você está me entendendo? Frequentemente são as mais torpes possíveis. E aí o indivíduo fica querendo, por exemplo, eu cresci e essa Bíblia que era da minha mãe, e que existe tirada da Sociedade Bíblica do Brasil, revista e atualizada, tradução de João Ferreira de Almeida, existe na minha família há 58, no máximo 60 anos. Comigo ela está há 50 anos, desde que minha mãe me deu, inclusive com algumas pequenas anotações dela, e eu sujei essa Bíblia toda com as minhas, e já tive que repaginá-la 3 vezes. Estou em busca agora de um expert, porque para repaginar do jeito que ela está, ela virou quase uma relíquia lá dos manuscritos do Mar Morto, de tão usada que ela foi no último meio século de estudo e de compreensão disso aqui e de tantas outras coisas que lançam luz sobre esse entendimento. Pois bem, mas a maioria das pessoas, como eu disse, buscam saber a vontade de Deus por razões as mais perversas. Como o profeta Isaías nos diz no capítulo 58, versos 1 e 2 da sua profecia, quando ele diz: vocês jejuam, vocês perguntam aos céus, como um povo que quer saber a vontade de Deus, não é por mim e nem é para praticarem a minha palavra. É só porque vocês gostariam de ter informações privilegiadas. Tráfico de influência, de uma suposta vontade de Deus conhecida previamente, para vocês, de base da informação, que nunca deixou de ser poder, informação sempre é poder, jogarem sobre outros, para manipulá-los, usá-los, conduzi-los, enganá-los, tê-los à mão, enfim. É por isso que o falso profeta traz a falsa profecia. Ele dá os seus tremeliques, ele teatraliza uma mediunidade de alguma penetração do Espírito de Deus nele, que não pode ser de olhos abertos, tem que ser cheio de extravagâncias, para impressionar os impressionáveis e trazer os maiores enganos, as maiores mentiras, e que não se cumprem nunca. Mas você, que é o enganado, esquece no dia seguinte e continua nessa fila de enganos sem fim. E dando dinheiro para alimentar eternamente, contínua e perpetuamente a tragédia desse engano. Não é assim que você tem feito? Ou muitos dos que você conhece fazem? Não venha me dizer que não, porque você ainda estava no coeiro, na fralda, ou nem de fralda, ou nem nascido. E eu já estava limpando o bumbum da caca nojenta dessa mentira esparramada e jogada na vida de milhões de pessoas.
Então, querer saber a vontade de Deus, frequentemente, é para se ter poder sobre os outros, para manipulação, para controle. Não tem nada a ver com a sua vida, na maioria das vezes, tem a ver com a vida do próximo. A maioria das pessoas, se pudesse, teria revelação particularizada do íntimo, da vida pessoal dos indivíduos, com quem transa, como transa, quais as posições que gosta, do que não gosta, disso, daquilo e daquele outro, maluquices as mais variadas. Porque isso dá poder. Chegar e dizer, o Senhor me revelou que você na intimidade faz assim, 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 e eu estou aqui para ajudar você a mudar de posição, para ficar numa posição mais santificada. E você entra na história e abre a vida, entrega tudo, e se torna um puppet, um boneco de manipulação dessas criaturas sem escrúpulos. Tem outros que querem saber, supostamente, a vontade particularizada de Deus para inventarem ou para evitarem transtornos, dificuldades ou tragédias, não para fazerem a vontade de Deus, apenas para se desviarem do que seja um azarão, do que seja alguma coisa que possa trazer algum tipo de dificuldade, de problema. Porque nem problema elas querem tratar, enfrentar, resolver, crescer, aprender, melhorar, ajudar e seguir. Não. Eu passei a minha vida inteira sem evitar problemas. Busquei evitar problemas que eu pudesse criar ou praticar contra alguém ou contra outros. Mas fugir do problema do meu próximo, seja qual seja o problema, ninguém tem essa notícia para contar a meu respeito. Ninguém. Estão todos desafiados a dizerem quando foi que eu escondi a cara, que eu me poupei, que eu usei de autopreservação absoluta. Ao contrário, sempre botei absolutamente todas as minhas cartas na mesa. Foi assim, é assim, será assim todos os dias da minha vida. Porque eu não tenho medo do problema que o outro traz. Eu estou aqui para ser um solucionador, um ajudador, um clarificador, um iluminador. Eu sou luz do mundo. Eu estou aqui para isso, para facilitar a percepção, discernimento, o andar, o caminhar, a compreender, para que cada um aprenda a andar com as próprias pernas e desenvolva a sua própria resistência, resiliência e perseverança esperançosa. No entanto, tem muita gente que quer saber só para ter o fuxico, só para, quem me dera Deus me revelasse o que esse cara está fazendo, o que esse pastor está fazendo, o que a mulher dele faz, o que os filhos dele fazem. Não é para nada, é só para ter a possibilidade de tocar isso adiante de maneira satisfatoriamente destrutiva. A natureza humana é muito perversa. E ela usa a temática da vontade de Deus, essa pauta do faça-se a tua vontade na oração que Jesus nos ensinou, para as razões as mais perversas possíveis. Se vocês conhecessem um pouquinho da história do cristianismo, por exemplo, vocês iriam ver a quantidade enorme, as milhares de vezes que a história relata e os documentos documentam, de buscas da vontade de Deus para fazer da vida das pessoas uma existência de pulga, de cão e de gato, naquele tempo, no auge da Idade das Trevas, do obscurantismo, do medievalismo, dos piores momentos da história humana, onde se arranjou pretexto da vontade de Deus para fazer todas as perversidades do mundo contra o próximo. O que foram as inquisições, senão o pseudo declarar da vontade de Deus para pessoas diferentes,
O diferente que era apelidado de herege em nome da vontade particularizada de Deus e dos gestores da vontade de Deus aplicando à vida humana. Como você experimenta até hoje, vocês que vão nessas igrejas seitas, são, infelizmente, a maioria hoje em dia, onde o pastor tem domínio total sobre a vida do rebanho. E as pessoas fazem o que ele mandar. Ficam de quatro para o que ele determinar. E perdem totalmente a volição, o livre-arbítrio, a consciência, a autodeterminação, a compreensão, o discernimento. Por quê? Porque sucumbiram à exigência da vontade particularizada de Deus, colocada nas mãos de um ser inescrupuloso que trabalha contra a sua vida. Não te ensinam a viver, mas te fazem existir de uma maneira profundamente angustiada. Profundamente angustiada e não raramente internada em clínicas psiquiátricas e sob uma quantidade enorme de medicação para suportar a angústia de existir por causa dessa vontade de Deus particularizadamente revelada através de um manipulador que nem falou da vontade de Deus, só falou das idiosincrasias da sua vida que ele descobriu para controlar você. Tem aqueles outros supersticiosos que querem saber a vontade de Deus, assim como uma pessoa consulta um bruxo, consulta uma tábua de tarô, ou consulta jogos de cartas, ou joga búzios bíblicos, ou consulta o horóscopo bíblico. O cara abre e fecha o olho, bota um dedo aqui, para usar isso como um tarô, aí lê virão das cidades e dos contornos e da terra próxima e das planícies e montanhas, trazendo os seus holocaustos e sacrifícios. Opa, Deus está mandando gente para trazer oferta. Oferta, e diz, olha, você está vendo? Você veio aqui orar para mim, o Senhor já me revelou. Eu botei o dedo aqui em Jeremias 17, 26 e 27, e está dizendo que você vai receber sacrifícios e ofertas. Teu ministério vai crescer, você vai embora. Oh, o Senhor falou comigo. Meu Deus, eu estou velho, estou ficando velho e isso não muda. As pessoas praticavam assim nos cultos e nas crenças das suas superstições mais pagãs e alienadas. Aí mudam de terreiro de poder, saem de um e vêm para o outro. Aí entram aqui no terreiro eclesiástico. E aí se servem supersticiosamente desse tipo de pseudo-revelação de uma vontade de Deus que é arrancada no sorteio do tarô ou do horoscopismo bíblico inconsequente, irresponsável e mentiroso e enganador. Só que você já está tão doente, tão manipulado, tão viciado, tão blindado, tão entupido, que os males vão acontecendo sucessivamente a você e você nunca para. E você ainda fica culpado quando você pensa em dizer, meu Deus, onde é que eu me meti? Tudo isso só tem dado errado na minha vida e ato contínuo, sabe o que você faz? Eu sei exatamente o que você faz. Você se culpa. Você diz, não, eu é que não presto, eu é que não sou obediente a Deus. Aí você faz do falso profeta um cordeiro que está vestido de ovelhas, mas é um falso profeta, um lobo. E você que é a ovelha idiotada, ignorante, manipulada, conduzida, fica se sentindo lobo, perverso e incrédulo,
só porque houve uma tentativa de assalto de bom senso de você para consigo mesmo, na sua mente. Mas você se proíbe culposamente, e é disso que esse processo é retroalimentado indefinidamente. Do seu medo, do seu pânico supersticioso, dessa vontade de saber qual é a vontade particularizada de Deus. Aí tem outros que querem que a vontade de Deus se manifeste como uma espécie de consultório conjugal, consultório de relacionamento, como uma espécie de Tinder, de matches, para o encontro de pessoas. E aí é que a falsa profetada, a falsa pastorado, os falsos apóstolos, os falsos sacerdotes, os falsos qualquer coisa, os falsos pais de santo, os falsos em todos os lugares das falsificações, onde quer que haja falso, não importa qual seja a bandeira do lugar, a falsificação é a mentira que vem do mesmo pai da mentira. Exatamente a mesma paternidade, Satanás. Então veja, aí a pessoa quer e procura alguém dizendo, olha, eu estou saindo com uma pessoa, mas eu preciso de uma certeza que Deus quer que eu me entregue, que ele seja o homem da minha vida. Aí você que conhece o cara, você sabe que ele é um mentiroso, corrupto, enganador, infiel, traidor, mentiroso, vive de uma lábia contínua, preguiçoso, sem envolvimento nenhum de caráter consequente em relação a nada do que professe ou do que diga que quer, o que queira. Mas a pessoa prefere fechar os olhos para o que Jesus disse quando afirmou, pelos seus frutos os conhecereis. A pessoa, no entanto, fecha os olhos e quer botar o dedo aqui no tarô bíblico, na feitiçaria bíblica, na necromancia, consultando o morto Isaías para ver se ele tem uma palavra para o seu Tinder amoroso ou afetivo. De qualquer lugar. E nessa hora o cara já nem abre no Novo Testamento. Ele sabe o tamanho da Bíblia. Então ele já pega de um certo ponto para cá, para o início, que é onde tem mais chance dele encontrar esse tipo de interpretação falsificada, manipulada em favor do desejo pré-estabelecido nele. No Novo Testamento, numa ocasião, em Jesus não rola. Em Paulo também não, nos apóstolos também não, no Apocalipse, então, você está ferrado. Então tem que ser de Malaquias para trás, porque a própria Bíblia lida de carreirinha, com compreensão, com inteligência, com entendimento, não faz Tinder para ninguém. É uma coisa interessante como Deus deixou que essa relação afetivo-amorosa entre os opostos que se atraem, se tornasse um mistério, que em lugar nenhum da Escritura está revelado, e em lugar nenhum do passado mais primitivo das Escrituras, no povo de Israel, você não encontra uma única ocorrência mandando alguém se unir a alguém. As pessoas escolhiam. As pessoas decidiam por razões as mais variadas, como é o caso de Isaac, como é o caso de Jacó, que foi para a casa da parentela e teve que casar com duas irmãs para poder ter uma, e serviu o sogro 14 anos para poder sair de lá incólume. Agora, em momento algum ele consultou, ele só seguiu o seu coração, que dizia que ele amava Raquel, mas não amava a irmã dela mais velha, Lia. O negócio dele, o borogodó inteiro, espontâneo, natural, era com Raquel.
E não tem uma única alusão dizendo o Senhor, no entanto, disse isso, aquilo outro. Não. Em lugar nenhum. O único amor totalmente espontâneo que você encontra declarado na Bíblia não é entre um homem e uma mulher no Velho Testamento. É entre Davi e Jonatas, Jonatas e Davi, que diz que quando eles se encontraram, a alma de Jonatas se aglutinou. A palavra hebraica é se cicatrizou a alma de Davi. Eles se tornaram chifópagos de alma, de coração, até o fim da vida. A ponto de que Davi, depois que Jonatas morreu com seu pai Saul, ele chora e compõe uma das profecias hebraicas mais bonitas do Velho Testamento, uma das rimas e uma das poesias de natureza mais incomparável do ponto de vista da própria literatura do texto bíblico, que está lá no segundo livro de Samuel. Lindo, 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 lindo. Dizendo, o teu amor, Jonatas, foi muito mais precioso para mim do que o amor que eu tive de todas as mulheres que me amaram. E Davi foi muito amado pelo sexo feminino. Ele tinha qualquer problema, mas com mulher nunca teve essa dificuldade. Ele era celebrado, ele era parte do sonho, da poesia, do imaginário do país inteiro. Mas ele diz, o teu amor foi superior ao amor de todas as mulheres que eu conheci, que me amaram e que eu tive. Entre esposas e concubinas ou qualquer que tenha sido a outra natureza de experiência. Mas não existe essa vontade revelada da vontade de Deus particularizando uma conjugalidade. As pessoas se casavam por manutenção do clã, para não espalharem e disseminarem a família, eles que precisavam andar juntos para se fortalecer. Era uma sociedade extremamente genômica e de DNA, genética, de aproximação mútua e coletiva. É primitivo mesmo, é absolutamente diferente de hoje. E no livro de Gênesis, que é onde essa história inteira de homem e mulher, afeto e amor começam, Deus não dá nenhuma ideia. Ao contrário, o texto bíblico hebraico do livro de Gênesis, quando se diz que Adão ficou procurando uma companheira, e não achou nenhuma que fosse de acoplagem perfeita, em todos os níveis acopláveis, corpo, mente, espírito, afeto, para ele, todavia, não se achava uma companhia idônea nesse nível, e para ele não dava. E olha que hoje em dia a gente sabe que o Homo sapiens sapiens, caracterizado por Adão, conviveu com neandertais, conviveu com os remanescentes australopitecos, conviveu com outros hominídeos presentes naquele tempo primitivo. Tanto é que Caim mata Abel, é expulso do paraíso, que é uma bolha ecológico-sistêmica de beleza maravilhosa entre os rios Tigre, Eufrates, Guion e Pison, na Mesopotâmia, que não era uma terra tão desértica como é hoje, ao contrário, era paradisíaca. E o que se diz? Que Deus deixou ele procurar. Até que tirou dele, da projeção dele, do sonho dele, do inconsciente dele, a projeção da mulher que ele queria, porque o encontro da vontade de Deus com uma pessoa para amar, para gostar, para viver, para conviver, tem que ser uma extensão da projeção do nosso inconsciente, da nossa psique, da nossa construção indizível, inexplicável, que Paulo chama de mistério, que é um mistério humano, que serve de metáfora para esse mistério
do amor e da relação de Cristo com a verdadeira igreja, com a verdadeira extensão do seu corpo, entre aqueles que vivem em amor uns pelos outros na face da terra e não dentro da congregaçãozinha estanque que você apelidou de igreja local. É universal, como eu disse ontem. Mas você não vê na Bíblia essa vontade se pormenorizando para ninguém. Como você não vê Jesus fazendo nenhuma intervenção dessa natureza, nenhuma. Se perguntasse a Jesus, escuta, com quem que eu devo casar? Ele iria dizer, descubra você, meu filho. Tente casar com alguém que você consiga amar, cuidar, tratá-la como se fosse o seu próprio corpo, cobri-la, prover, proteger, andar juntos, respeitar, honrar, reverenciar e ter com essa pessoa uma interdependência. Porque assim como a mulher foi tirada do homem, todo homem nasce da mulher. E Paulo diz em 1 Coríntios 11, para que haja interdependência. Para que haja interdependência. Esse é o princípio. Mas você não vê indicação em lugar nenhum, nem verá. Porque essa tentativa de fazer isso, que é o que vocês tanto gostam de buscar particularizar, é mentirosa. Nunca foi verdadeira. É sempre fajuta. É muito raro a gente ter algum tipo de orientação espiritual sobre a pessoa com quem vai casar, é uma raridade. No meu primeiro casamento, por exemplo, foi uma escolha completamente minha, pelas razões que à época, com 19 anos de idade, eu tinha. Para a maturidade que já era muito grande para um garoto de 19 anos, maduro, rodado, calejado e já muito cansado de muita besteira, eu achei que eu estava velho e idoso e que eu estava pronto para suportar qualquer coisa. E eu fiz uma escolha de acordo com a intelecção do que eu julgava ser o melhor para a ajuda, para o acolhimento daquela pessoa que eu queria tanto bem. E que tinha sido a primeira a crer no Evangelho procedente da minha boca. E casamos e tivemos 5 filhos maravilhosos. 2 já estão com o Senhor, o Luizinho e o Lucas. E 3 estão aqui entre nós. Maravilhosos. No meu segundo casamento, eu tive uma experiência inusitada da vontade de Deus, mas não foi algo que chegou dizendo, olha, assim diz o Senhor, nunca. Eu sempre tive pavor desses profetismos, da vontade particularizada de Deus, porque eu conheço esse pessoal e como eles agem desde antes de eu me converter, desde menino que eu acompanho, essas profetadas envenenadas, esses dardos inflamados da mentira na alma humana e na manipulação do ser humano. Mas eu comecei a sonhar com a minha mulher, que está ali em cima, 9 meses antes de conhecê-la. E era exatamente ela que me visitava no mesmo sonho, que acabava na mesma hora, do mesmo jeito, no mesmo lugar, com as mesmas palavras. Profundamente candente no meu coração, eu não conseguia entender. Eu até achava que Deus estava falando que iria me mandar um anjo do Senhor, que de fato era uma anja linda, parecia uma deusa grega, magrinha, que vinha pelo ar, pousava na minha frente, me dava a mão e dizia, vem comigo que eu vou te dar descanso. E me levava até um quarto grande da casa da minha avó, na rua Japurá, com a rua Joaquim Nabuco, lá em Manaus, um casarão antigo, um hospital inglês que devia ter sido tombado, mas foi destruído pela prefeitura, eu creio, uma pena, falta de visão
da antiguidade da cidade. E naquela casa, os quartos eram enormes, a casa era inglesa, era um hospital inglês, com aqueles pés direitos duplos ou triplos. E ela me levava para aquele quarto, para aquela cama king size, e me mostrava aquele lugar com livros em volta e alguns na cama, organizadamente, hashtag só que nem tanto. E aí ela dizia: aqui, nesse quarto, nessa cama, que eu vou te dar descanso. Isso foi, até que eu a conheci. No dia que eu a conheci, parecia que o meu coração ia sair pela boca. Eu nunca fui impressionável com ninguém, com a mulher mais linda, mais bonita, mais gostosa, mais atraente. Nunca fui assim. Eu cresci acostumado desde cedo. Tudo começou muito cedo para mim, inclusive nessa área, vocês sabem, eu nunca escondi isso de ninguém. Tenho falado isso nos últimos 50 anos da minha vida, escrevi isso no meu livro Confissões de um Pastor. E, eventualmente, como outro dia eu falei no Flow Podcast, contei essa história. Que não é novidade para ninguém, exceto para quem queira achar cabelo em ovo cozido. Pois bem, mas na hora que eu a vi, o meu coração quase sai pela boca, mas eu não conseguia nem explicar de que eternidade eu conhecia aquela mulher. Parecia até essa história de eu te conheço de outra vida, de tão intenso que foi aquilo. E nós começamos a sair e eu queria saber de onde é que eu a conhecia. Eu tinha escrito a respeito dela num livro que eu estava escrevendo, Em Busca de Issa, que era a trilogia do Nefilim, do Tabas de Ebe, era o Em Busca de Issa. Eu escrevi meses antes de conhecê-la, acerca de um diálogo que eu tinha na praia, onde nós dois começamos a namorar, em Itaipu, em Niterói, com uma mulher chamada Adriana, que eu não sabia nem de onde veio aquele nome. E descrevi o dia exatamente como o dia veio a ser quando aconteceu, um dia chuvoso, cheio de gaivotas, sem ninguém na praia, só nós dois, que foi o dia em que nós iniciamos o nosso encontro de namoro, de toque, de beijo, de aconchego, o início da nossa vida que não teve mais parada dali para frente. Mas o que aconteceu comigo eu nunca tomei como sendo nada comum, ao contrário, era completamente inusitado e eu não buscava. E justamente porque eu não buscava, o meu coração ficou tranquilo e pacificado e não fiquei nem auscultando, querendo saber qual era a conclusão. Até o dia em que eu perguntei a ela, depois de um mês juntos, eu falei: escuta, se você tivesse que me oferecer um único cenário para nós passarmos o resto das nossas vidas, num único cenário, que cenário seria esse? Aí ela não titubeou e disse: seria um quarto grande, com um pé direito alto, com janelas altas e cortinas transparentes, o vento soprando, portas largas e altas, alguns livros, mas não tão arrumados, alguns na nossa cama, e a porta aberta para os nossos 7 filhos, porque o Lucas vivia, poderem entrar e sair a hora que quiserem, sem pedir licença. Uma casa para todos. Aí eu levei um susto brutal, porque foi quando eu realizei o que já tinha acontecido e como eu tinha sido levado por ali e guiado de Deus para mim, no meu interior, nos meus sonhos mais discretos que eu não tinha compartilhado com ninguém. Estava ali. Agora, isso é a exceção das exceções das exceções. Na maioria das vezes, você tem que amar, gostar, se interessar, desejar, ter amor, afeto, carinho em todos os níveis, uma disposição agapau, de amar com amor sublime, uma disposição filéu ou filia, da fraternidade, da amizade, uma disposição de transformar aquela pessoa em carne da sua carne, sangue do seu sangue, conforme o grego descreve o amor storge,
que acontece entre família, homem e mulher que geram filhos e se tornam um. Tem que haver todas essas dimensões e o amor erótico que tem que estar presente entre um par que se encontra. Se não tiver essa dimensão da eroticidade, haverá um capengamento inevitável no processo. Agora, isso não vem pronto. Não veio para Adão. Quando a projeção dele foi construída e ela apareceu, ele teve que escolher. Ele disse. Porque não lhe foi dada nenhuma revelação. Deus reservou essa área da vida para ser uma escolha pessoal de cada um, cumpridos esses elementos da maturidade, dos sentimentos, do amor, do afeto e das escolhas. E ele disse, eureka, essa afinal é carne da minha carne, osso dos meus ossos, chamar-se-á varoa, ou chamar-se-á a mulher do homem, ou chamar-se-á a fêmea do Adão, porque procedeu de mim. A vontade de Deus em relação a esse tipo de acontecimento acontece como projeção do que seja o melhor de nós. Ou então, quando a pessoa é doente de alma, ficou viciada de alma, o que acontece frequentemente é o oposto. Ele acaba encontrando a pior projeção da sua construção psíquica, que ele prega, que ele cola, que ele faz conformar-se à existência de alguém que daí para frente vai ser o grande verdugo e maltratador da existência dela ou dele. E que em nome da religião alguns suportam isso como sofrimento e encarceramento para o resto da existência. As pessoas também querem saber essa vontade particularizada de Deus para levarem vantagem nos negócios desta vida. Se eu souber antes, como eu encontro pessoas pedindo revelação sobre o que vai ser o número da loteria esportiva. Eu me lembro no Rio, no passado, alguns que se confessavam comigo dizendo, desculpa, que o Senhor me perdoe, mas eu oro todo dia pedindo revelação para saber qual é o bicho que vai dar no jogo do bicho. Ou tem gente orando e pedindo revelação para saber que ação vai subir antes da hora para que ele a adquire para ganhar no topo. Tem todo tipo de mirabolância vantajosa que as pessoas carregam como especulação as mais horrivelmente pequenas, mesquinhas, mínimas. E para a maioria das pessoas a vontade de Deus é essa. Ou então tem aquelas que querem que Deus diga em que congregação eles ficam. Aí eles não sabem aonde ficar, até que eles vão numa. Onde o pastor, a pastora, o líder ou a líder, ou seja lá quem seja, do grupo que tal pessoa frequente, ou o padre, o sacerdote, ou seja lá quem seja, vem e diga uma palavra rápida, uma frase. Aí o espírito mágico, misticista, dessa pessoa dizer a frase que eu tinha falado com Deus em oração. Logo, isso é um sinal que aqui é que eu devo ficar. Para daí a um ano estar sendo explorado, maltratado, escorchado, oprimido, mas continua anos e anos ali sofrendo, porque afinal foi a